Olá, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da 21ª Feira do Estudante, Expo CIE 2018. Este ano nós estamos com uma novidade, não sei se vocês conhecem, que é o nosso aplicativo. Nesse aplicativo vocês conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo na feira. Publicar, compartilhar, curtir, avaliar as palestras, ver tudo o que está acontecendo. Basta baixar o aplicativo Moblee, M-O-B-L-E-E. Ao baixar esse aplicativo, eles irão pedir uma senha. A senha é Expo CIE, tudo minúsculo e separado. Quem quiser o certificado, os interessados, o certificado de participação ficará disponível no site da feira, que é o www.ciee.org.br/ExpoCIE. Ficará disponível a partir do dia 20 de junho e vocês poderão imprimir até o dia 15 de dezembro, tá bom? Então, a nossa palestrante é a Ana Noto, ela é psicóloga, doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, professora do Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Saúde e Uso de Substâncias NEPSIS. Então, recebam a nossa palestrante, Ana Noto. Bom dia. Então, como já foi apresentado, meu nome é Ana Regina, eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, e lá eu tenho estudado a relação entre bem-estar e comportamento humano. E eu vou, então, dividir com vocês um pouquinho o que eu venho estudando, o que a gente tem refletindo a respeito de como que a gente cuida da gente, né, e como que a gente se relaciona com mais qualidade de vida de uma maneira geral. E se vocês aceitarem, eu queria começar a nossa atividade com uma prática, né, uma prática meditativa, né. As práticas meditativas, elas são consideradas algumas das principais fontes de bem-estar, né? Então, vocês aceitam participar de uma prática? Então, tá bom. Acho que eu vou ficar nessa cadeira, que é mais parecida com a de vocês. E eu vou convidar vocês, então, para se sentarem com os dois pés apoiados no chão. Desencosta aqui a tua coluna do encosto da cadeira. As duas mãos apoiadas nas coxas. E agora eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Então, por alguns segundos, eu te convido para observar a posição do teu corpo, a tua postura, observando a coluna, os pontos de apoio com o chão, os pontos de contato com a cadeira, observando se você nota alguma sensação física, alguma dor, alguma tensão. Se você nota alguma sensação de relaxamento ou de cansaço, talvez de sono, observe com curiosidade. Os pensamentos. Observe com curiosidade como você se encontra aqui e agora nesse lugar. Aquilo que te traz aqui, as tuas motivações, as tuas expectativas. Acolhendo cada sensação presente. E por alguns instantes eu te convido para colocar o foco da sua atenção na sua respiração. O ar entrando e saindo do seu corpo.
a inspiração e a expiração. E quando você se sentir pronto, aos pouquinhos eu te convido para ir movimentando os dedos das mãos, fazendo pequenos movimentos. E quando você quiser, eu te convido para abrir os olhos. E a gente encerra a nossa breve prática. Então, a gente fez uma breve prática de atenção plena, porque eu quis trazer para vocês uma atividade que a gente costuma fazer com os estudantes. A gente, às vezes, fica 2 horas fazendo esse tipo de atividade para desenvolver a habilidade de bem-estar, de autocuidado, de autocontrole, né? Então, essas práticas, elas são bastante importantes, né? E o que é bem-estar, então? Do que a gente está falando, né? O bem-estar, ele é um estado de satisfação com a vida, né? E ela pode ser uma satisfação física, psicológica, espiritual, e que dá para a gente uma sensação de segurança e tranquilidade para a gente viver a nossa vida e o nosso projeto de vida, né? Então, o bem-estar é um elemento extremamente importante para a gente se relacionar com a vida, com os outros e com as nossas escolhas pessoais, né? O bem-estar, para a gente ter essa sensação de segurança e tranquilidade, tem uma relação com a nossa saúde física, né? Como é que está a nossa saúde física, né? Como é que está a nossa segurança de fato, né? Nossa casa, né? Como que a gente tem estrutura para dar essa sensação de tranquilidade e bem-estar e ter, né, esse contexto propício para o nosso desenvolvimento. Então, a gente tem uma série de fatores que são externos, mas não é deles que eu vou falar. Eu vou falar com vocês muito mais dos fatores internos, que é o nosso estilo de vida e a nossa atitude positiva, né, com a vida, e a nossa habilidade de autocuidado e de tomada de decisão diante dos desafios que se apresentam na vida. A gente tem hoje muita discussão sobre o exercício físico como uma fonte de autocuidado, a alimentação balanceada, né? Uma série de cuidados que a gente tem. Mas eu vou falar de um autocuidado ainda mais especial, que tem mais a ver com as características psicológicas, né? Então, eu quero agora, nesse momento, te convidar para pensar um pouquinho como é que está o teu estilo de vida, né? Quais são as coisas que você faz e que são fontes de prazer, né? Que você se relaciona de forma que você gosta, né? De forma que você se energiza com elas. E quais são as coisas que você faz no teu dia a dia que você não gosta, que te desgasta, né? Que mina a tua energia. Então, eu vou te pedir, se você tiver um papel e uma caneta, para anotar pelo menos umas 2 ou 3 atividades. Número 1, que está em verdinho, que te dão satisfação, né? E a 2, que te trazem estresse, angústias, que te traz para baixo. Se você quiser, você até pode fechar os olhos e tentar imaginar como você se relaciona com essas atividades que te dão satisfação. Às vezes fazer um exercício, tocar um instrumento, conversar com um amigo, né? Ou fazer uma atividade de trabalho que você gosta, que te energiza. E quais são as atividades que é o contrário, né? Pessoas ou atividades que você fica com uma sensação de desgaste, né? Teu humor fica comprometido. Então pensa, se você tiver um papelzinho, escreve 2 ou 3 atividades de cada. Se você não tiver, só vai trazendo para a tua memória, né? E pensando como você se relaciona com essas atividades, né? Que emoções elas te trazem, que pensamentos, talvez, né? Vai lembrando. Se quiser, você pode fechar os olhos para se imaginar fazendo cada uma dessas atividades, né? Como você se sente.
Conseguiram? Alguém quer dar um exemplo de atividade energizante? Que atividade vocês lembraram que é? Pode falar. Sair com os amigos, né? Quem mais? Oi? Ouvir música, é gostoso. Namorar. Dançar. Quem mais? Oi? Ler, é isso? Ler na rede. Ah, ler na rede. Muito bom. Oi? Tocar. Né? E atividade desgastante, vocês lembraram de alguma? Trabalhar. Qualquer tipo de trabalho? Ou alguns tipos específicos? Quando tem a pressão, né? Então, às vezes a gente trabalha e pode ser muito gostoso, mas dependendo do como a gente se relaciona com isso, com pressão, fica ruim, né? Que mais? Estudar. Mas estudar também pode ser muito gostoso, né? Algumas matérias. Olha que interessante. Estudar desgasta, mas depende da matéria e também depende quando a gente tem prova, quando tem pressão, né? Que mais? Pode falar. E acordar cedo, né? Acordar cedo. Às vezes é muito legal quando a gente tem uma perspectiva muito bacana ao longo do dia, mas às vezes quando você para pensar o que tem para fazer, pode ser muito desgastante, né? Então, o que eu quero convidar vocês a pensar? Que tudo na vida, a gente vai acabar se relacionando de uma forma que vai poder trazer para a gente bem-estar, né? Ou pode ser muito desgastante, né? Então, muitas atividades são até mistas, né? Depende da forma como a gente se relaciona. E você já parou para pensar as coisas que você faz ao longo do dia? Tenta imaginar você acordando, né? Para alguns vai ser muito desgastante, para outros pode ser energizante, né? Então, você acordou, o que você faz depois? Tenta lembrar de 10 atividades que você faz ao longo do teu dia. E vai lembrando se elas estão desgastantes ou se são energizantes. Então, acordou, tomou banho ou não, tomou café da manhã. O café da manhã é desgastante ou é energizante? Né? Energizante? Pegou trânsito, foi para o trabalho. Metrô, né? Que mais? E aí você vai para o trabalho, tuas atividades, né? O estudo, teu almoço, né? Vai lembrando das coisas que você faz até a hora de dormir, né? E como você vai se relacionando com cada uma delas, né? Como que é ir para o trabalho e pegar, ou para a escola, ou para a faculdade, e pegar, ou para o estágio e pegar um metrô, né? Será que existem formas através das quais eu posso me relacionar com essa atividade, que ela se torne um pouco menos desgastante? Então, são algumas perguntas que eu quero começar a refletir com vocês, né? O que a gente está fazendo com a nossa rotina? O que a gente está fazendo com o nosso dia? Como que a gente está se relacionando com as nossas atividades e com as pessoas que nos cercam, né? Então, é um convite. E esse convite, ele é extremamente importante. Porque se a gente bobear, a gente começa a cortar da nossa vida as coisas que são energizantes. Ou a gente começa a se relacionar com as coisas de uma forma desgastante. E a hora que a gente vê, a gente está numa coisa que chama funil da exaustão, né? Então, por exemplo, você tem uma dificuldade, uma dificuldade de saúde, ou uma dificuldade financeira. Quais são as primeiras coisas que você corta, né? É o tocar música, né? É o dançar, é o namorar às vezes, dependendo do tanto que você tem que cortar de coisa, e você vai tirando as coisas que mais te trazem prazer. E a hora que você vai ver a tua pilha, a tua bateria, né? Ela está desgastada. E junto com essa bateria desgastada, o teu humor vai lá para baixo, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a como a gente está cuidando da nossa rotina, como que a gente está se relacionando com as atividades e com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E tentar fazer disso o melhor possível de acordo com as nossas possibilidades, né? Tentar incluir, ouvir uma música. Se pegar metrô é difícil, fone de ouvido, põe uma música, né?
Faz alguma coisa, tenta colocar na tua rotina coisas que te puxam para cima, né? Com isso você sobe a tua bateria para o positivo e isso te dá muito mais energia para viver a vida e a tua relação com a vida se modifica, né? Vocês já pararam para pensar como que vocês lidam com as emoções, né? A gente tem 5 emoções básicas. Quem já assistiu aquele filme Divertidamente? Levanta a mão. Né? Quais são as 5 emoções básicas? Né? É o medo, é a raiva, a alegria, a aversão e a tristeza. Né? Todas essas emoções são extremamente importantes para a vida. A tristeza é importante, a raiva é importante, a alegria é importante. Todas elas são igualmente importantes, né? Elas são fundamentais. Para que serve o medo? Oi? É instinto? Para quê? Para a sobrevivência, né? Ele te coloca distante daquilo que pode estar te ameaçando. Ele é extremamente importante. Mas como que eu lido com esse medo? Com a raiva, como que eu lido com a minha raiva? Eu sou explosiva, né? E acabo, às vezes, piorando a situação, ou eu dou um passo para trás e avalio, né? Que raiva é essa? Como que eu posso lidar com ela? Né? Porque, às vezes, você externalizando tua raiva, você acaba se relacionando com a pessoa de uma maneira que você se arrepende depois e ela vai retroalimentando a tua raiva. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente lida com as nossas emoções, acreditando que todas elas são importantes, mas a gente pode parar para pensar, como que eu lido com isso? Como que eu reajo diante das emoções que surgem para mim? E tomar muito cuidado com os pensamentos. Vocês já pararam para pensar o que está dentro da cabeça de vocês? Quantos pensamentos habitam o imaginário de vocês? Vocês já pararam para pensar que quando a gente está aqui conversando, é como se tivesse um locutor de rádio falando com vocês? E fala, e tagarela, né? Vocês já perceberam que vocês têm? Né? Outro dia uma pessoa, a gente estava falando sobre isso, ele falou, nossa, então a vida é como se fosse um jogo de futebol e tem um Galvão Bueno na minha cabeça? Né? É mais ou menos isso, a gente tem uma pessoa narrando a nossa vida. Ai, sei lá, que coisa chata isso, ou que coisa legal, eu estou gostando do que essa pessoa está falando, eu não estou gostando, vocês estão me ouvindo, e tem um locutor dentro da cabeça de vocês narrando a realidade. Esse locutor é extremamente potente. Somos nós mesmos, né? Mas ele é potente. E às vezes a gente não percebe que a gente fica se falando coisas muito positivas. Nossa, eu sou capaz, né? Eu vou conseguir fazer tal coisa. Eu gosto e cuido de mim, né? Vai dar certo. Então eu tenho uma atitude mais positiva. Então esse narrador, ele fala mais esse tipo de conteúdo, ou ele pode ser muito chato, né? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Então aqui vermelhinho, eu não vou conseguir, não adianta cuidar de mim, não tem solução. Então às vezes esse narrador, ele é muito pessimista e a gente deixa ele solto, a gente não para pensar o quanto ele tem prejudicado a gente. Essas são as nossas crenças, são coisas que a gente foi aprendendo a pensar desde pequenininho, mas nunca ninguém convida a gente para parar para pensar, por onde andam meus pensamentos? Eles estão me colocando para cima ou eles estão me colocando para baixo? Né? Como que eu posso regular esse pensamento? Né? E tentar trazer pensamentos mais otimistas para a vida, que me impulsionam e me fazem crescer. Né? Então, a forma como a gente se relaciona com os nossos pensamentos, nunca ninguém ensinou para a gente, mas elas são essenciais. Isso é essencial para a gente se posicionar na vida. Isso é o que fala a psicologia positiva. Né? Então, a psicologia positiva é uma psicologia que vai contar para a gente o quanto o otimismo, a gratidão, né? Eu estar grata, né? Eu ter gratidão pelas coisas que eu tenho na vida, né? Pela família que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo estágio que eu tenho, né? Então, ter gratidão, ter empatia, eu enxergar as pessoas na horizontalidade, o outro é tão humano quanto eu. Né? Então, essa nossa capacidade de enxergar na horizontalidade, somos todos iguais. Né? Todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades.
nós vivemos aquelas 5 emoções básicas, todos nós, igualmente. E compaixão, né? Você compreender o sofrimento do outro. Então, essas são atitudes extremamente positivas, e principalmente quando elas são autodirigidas, quando a gente é capaz de aceitar que a gente sofre, que a gente tem raiva, que a gente tem medo, e que essas coisas são naturais, né? E a gente querer o nosso próprio bem, ter compaixão da gente, querer que a gente se livre do sofrimento, né? Então, essas são atitudes que nos impulsionam e nos dão bem-estar, né? Então, a ciência moderna, ela mostra o quanto isso é importante. E se a gente não cuida, a gente vai lidar com a nossa ansiedade na comida, na internet, né? Quando eu estou no Facebook, vem daquele monte de gente feliz, eu acho que todo mundo é feliz, menos eu, né? Não é isso? A gente esquece que o outro sofre, que o outro é humano que nem a gente, né? A gente vai demais no celular, a gente esquece de se relacionar com o outro. Às vezes a gente, por não saber lidar com a raiva, a gente é agressivo com o outro e o outro é com a gente, né? E às vezes a agressividade, ela chega a ser física, inclusive em alguns casos, né? E, às vezes a minha dificuldade com a minha timidez, né, ou com a minha expansividade, acaba me convidando a regular as minhas emoções com o uso de substâncias. Então, eu vou usar o álcool, eu vou usar cocaína, maconha, tabaco. Então, eu vou buscar numa substância externa, né, a possibilidade de lidar com as minhas emoções e com esses pensamentos que, às vezes, me levam para baixo, né? Então, a gente aprender a se cuidar, né? Então, o autocuidado, que não é só físico, mas é espiritual, né, psicológico, é algo bastante importante para a gente adquirir hábitos um pouco mais cuidadosos e generosos com a gente mesmo, né? E aí a pergunta é, né, como é que estão as tuas atitudes, relações pessoais, os teus projetos de vida, que comportamentos de risco vocês têm observado em vocês e nos outros, né? É um convite para vocês pensarem, como é que está o estilo de vida de vocês, né? Além desses comportamentos que eu falei para vocês, vocês lembram de algum outro que colocam em risco a vida da gente? O que algumas pessoas fazem que às vezes colocam em risco a vida dela e a vida do outro? A alimentação, pode ser? A forma como eu me alimento me coloca em risco? Sim. O que mais me coloca em risco? É. Os teus amigos, né? As pessoas com quem se relaciona. Se você bobear, você se deixa embarcar, né, em alguns comportamentos de risco que o outro está adotando, e você começa a adotar para a tua própria vida, se você não tiver crítica, né? Mas é possível ter crítica? Dar um passo para trás e falar, será que é isso que eu quero para a minha vida? Né? Será que é isso mesmo que eu quero? Né? E o que leva a gente para frente? Quais são os nossos projetos de vida que levam a gente adiante? Determinação, sonhos. O sonho com a determinação, então, é uma fórmula maravilhosa. Porque se a gente sonha, mas não está tão irreal, né? A gente pode ter problemas. Se a gente tem determinação, mas não tem o sonho, né? Não bate. Então, é sonhar e ter determinação. O que mais tem que ter, além de sonho e determinação? Persistência. O que mais? Disciplina, vocês acham que é importante? Então, eu tenho que ter sonho, tenho que ter determinação, tenho que ter disciplina. O que mais? Oi? Metas. Então, eu tenho que ter um sonho, mas ter as metas. Como que eu vou conseguir atingir? E com determinação e disciplina e cuidado, eu vou seguindo, né? Que mais? Atitude. Atitude, que tipo de atitude? Proativa, positiva. Que mais? Paciência.
né? Porque às vezes as coisas dão muito certo, mas às vezes não dão, né? Então você tem que ter muita paciência e às vezes as coisas demoram também, né? Então você precisa ter paciência com aquilo que vem e com o tempo, né? Que cada coisa tem seu tempo. A falta de paciência Isso. Se você não tem paciência, você não consegue ter todas essas coisas, determinação, né? Exatamente. Você tem que dar o tempo certo para cada coisa, saber esperar, né? Exatamente. E é por isso que aquela prática inicial que eu fiz com vocês, ela é tão preciosa. Por quê? A prática reflexiva, né, meditativa, ela nos conduz a aprender a esperar, a entrar em contato com os nossos sonhos, né, a fazer planejamento, às vezes, a acolher as emoções. Então, essa prática que eu fiz, tão curtinha com vocês, eu convido vocês a fazerem várias vezes ao longo do dia, né? Então, por exemplo, eu estou no metrô, respira, né? Como é que eu estou? Que emoção que está aqui presente? Que pensamentos estão presentes? Põe o foco na tua respiração, né? A respiração está sempre presente. Ela é uma companheira fiel. Aonde é que onde a gente for, ela nos acompanha. Então, sempre que você perceber que você não está bem, põe o teu foco na respiração, respira. Respira fundo, né? Você pode fazer isso no metrô, no elevador. Às vezes, quando você está brigando com uma pessoa, respira. Dá um passo para trás, respira. O que eu quero? O que realmente é importante na minha vida? Né? O que importa de fato na minha vida? Quais são meus sonhos? Eu preciso de paciência, né? Então, essa prática que eu fiz no comecinho, ela é um presente que eu deixo para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso ao longo do dia, mais qualidade de vida vocês vão ter, né? Mais atenção àquilo que realmente importa na vida vai ficando dentro de vocês. Se vocês conseguirem fazer 1 segundo, valeu. Se vocês conseguirem fazer 1 minuto, valeu. Se vocês conseguirem 5 minutos, melhor ainda. Se você conseguir, às vezes, ficar 10 minutos fazendo essa prática, ao invés de ficar deixando o pensamento solto, né, com esses, às vezes, pensamentos destrutivos, né, se você fizer essa prática de autocuidado, ela é simplesinha e ela ajuda a gente a se equilibrar na vida. Ela é muito preciosa, muito mesmo. Tem ajudado muitas pessoas. Então, o equilíbrio é fundamental, né? A gente saber equilibrar as nossas emoções, nossos pensamentos, nosso estilo de vida, tomar cuidado com o funil da exaustão, sempre colocar atividades que a gente gosta de fazer, seja lá o que for, tocar um violão, ouvir uma música, conversar com um amigo, qualquer coisa que traga energia para a gente, né? E aprender a parar, pensar o que realmente eu quero, o que realmente eu preciso, o que realmente é importante na minha vida e quem realmente importa na minha vida, né? Então, esses valores são fundamentais. E eu queria terminar com essa frase, a gente pode bater um papo agora, né? Mas entre o estímulo, ou seja, aquilo que a vida traz para mim, e a resposta que eu dou, tem um espaço curtinho, que às vezes é o espaço de uma respiração, que pode ampliar a minha consciência e melhorar a minha habilidade de escolher o que eu realmente quero, né? E essa é uma grande fórmula de bem-estar, é uma das mais importantes. Às vezes o mundo está desabando lá fora, mas quando eu entro em contato com aquilo que realmente importa na minha vida, e quem eu realmente sou, né? E às vezes está à distância de uma respiração, né? Você abre um espaço e você toma atitudes e decisões muito mais sábias, muito mais coerentes com quem você é e o que você quer da tua vida, né? Então, isso que eu queria aí deixar de presente para vocês, e estou à disposição para a gente conversar, né? Se vocês querem tirar dúvida, né? Se vocês querem conversar, se vocês querem fazer aquele exercício, né? Eu fiquei com receio de dar mais tempo para vocês fazerem, porque não é todo mundo que está com papel, né? Mas se vocês quiserem, eu estou aqui à disposição para a gente, quiserem fazer mais uma prática, né? A gente pode fazer. Tá? O que vocês sugerem que a gente faça?
Eu sou professora do médio e eu vejo os alunos hoje com muita automutilação, tentativas de suicídio. Eu acho que é o caos contemporâneo, né? Essa coisa de não meditar, não esperar, que é tudo para aquela hora. Então, eu vejo muitos jovens aqui que a gente poderia pensar sobre isso. A minha área de trabalho é a área de dependência de drogas. Essa é a minha área de estudos. E eu sou professora da Escola Paulista de Medicina. E os casos de tentativa de suicídio entre os estudantes de medicina começaram a surgir com uma intensidade grande. E muitas vezes eles usam as substâncias para lidar com essas dificuldades. Então, o que eu criei foi um espaço de meditação com os alunos. É lindo, é lindo. E eles falam, é o único espaço que a gente pode ser, né? O que a gente é, numa horizontalidade, entrar em contato com o que realmente importa na vida. Então, sim, é o que eu faço na minha universidade. É um dos motivos de eu estar aqui, é essa experiência que eu tenho tido com os alunos, da gente fazer essas práticas de bem-estar e ensinar o sabe, entrar em contato com o que realmente importa. E óbvio que não é só isso, né? Porque quando você para pensar o porquê que as pessoas estão com tantas tentativas de suicídio e automutilação, você tem que pensar em dois eixos. É o indivíduo e a sua habilidade de lidar com o que vem, mas vem muito do externo. Você tem uma sociedade hoje que é hiperestimulada, é muita informação, é muita cobrança. Eu vejo nos alunos, é um volume de informação brutal. E tem muito essa questão, que eu acredito que é um dos elementos importantes, que tem a ver com o Facebook, que é você ver o outro tão feliz. Né? Outro dia eu estava na piscina com as minhas filhas, e a minha vizinha, ela viu a cena, ela veio, desceu e falou, que legal que vocês estão aqui. Ela posou, tirou uma foto, colocou no Facebook e voltou para o apartamento dela. E lá no Facebook estava assim, estava tomando sol, né, com os amigos. E, na verdade, ela só foi lá para tirar foto. E eu falei, nossa, que curioso, as pessoas fazem isso, mas só que ninguém sabe que as pessoas fazem isso. Elas estão lá super chateadas, mas elas dão um sorrisinho, tiram a foto e falam, olha como a gente está legal. E você tem a sensação de que todo mundo é feliz, menos você. Né? Você está isolado no teu sofrimento, né? E eu acho que também essa comunicação eletrônica, ela faz com que a gente se olhe menos, que a gente se conecte menos. Né? Então, eu acho que o que eu queria terminar falando é que tem muito que é do indivíduo, mas tem muito da forma como a gente está vivendo a vida, tem muito a ver com o externo. E a gente tem que parar para pensar dos dois lados. Você tem que diminuir o estresse, né? E você tem que aumentar a resiliência das pessoas para lidar com isso. Então, é a díade. Né? Alguém mais? Oi. Então, eu vou começar um pouquinho com o conceito de resiliência, que eu não falei porque ele não é tão conhecido das pessoas, né? Não falei tanto. A resiliência, na verdade, ela vem da física, né? É a habilidade que os metais têm de sofrer um golpe, por exemplo, e voltar para o seu estado original. Então, a resiliência é tudo que a gente estava falando aqui, né? É a tua habilidade de receber uma agressão que vem do externo e você parar para pensar como é que eu vou reagir nisso. Ou até brigar, mas voltar ao seu estado normal mais rapidamente, não ficar embarcado naquilo. Né? Então, é você levar
o estresse que vem do externo, mas você sofrer poucas alterações com ele. Então, a resiliência é algo muito importante. E, na verdade, tudo que eu estava falando era como você aumenta a resiliência de uma pessoa, né? Mas a gente só tem que tomar cuidado, porque a resiliência ela é muito focada no indivíduo, né? Como você aumenta a resiliência do sujeito. Mas só isso não resolve, você tem que olhar para o externo, para o ambiente, e tentar diminuir os fatores estressores do externo. Porque se a gente começa a tentar fortalecer demais o indivíduo e não para pensar que tem os estressores no externo, é muita sacanagem com o indivíduo. Porque você deposita nele a responsabilidade de um processo de mudança, que às vezes sei lá, às vezes está no trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola. Eu vou te falar dos meus alunos. Eu vou pegar eles porque é o exemplo que eu tenho mais perto. A faculdade, ela é uma faculdade com vários problemas. Escola Paulista de Medicina, todo mundo fala, nossa, né? Maravilha, não é? A gente tem vários professores que estão lá muito mais preocupados com a sua carreira do que com o ensinar. Você tem uma universidade federal que está perdendo uma série de recursos importantes, né, e uma sobrecarga de informação para o aluno, né? E eles são alunos que já têm uma tendência mais competitiva, né? Então, você tem um ambiente extremamente estressor, e isso acontece em várias escolas, né? Nas escolas de vocês, provavelmente, você tem um ambiente que não está preparado, e você acreditar que o ser humano tem que dar conta disso está errado. Então, você tem que fazer as duas coisas, tem que cuidar do ambiente e também fortalecer as pessoas. E achei muito bacana o que você falou do super-herói, que a gente esquece que o super-herói vai no banheiro, né? E a gente esquece que somos todos iguais. A gente tem as mesmas habilidades, a gente tem os mesmos recursos, todos nós somos super-heróis e todos nós vamos ao banheiro, né? Então, a gente tem todas essas habilidades humanas, né? Então, a gente tem capacidade de fazer coisas extraordinárias, como também tem necessidades humanas. Todo herói sente raiva, mas também tem afetividade, né? E também vai no banheiro. Então, a gente tem que saber a lógica da horizontalidade, né? Você saber que todos nós somos iguais. Nós temos histórias diferentes, nós somos diferentes, sim, mas, ao mesmo tempo, a nossa humanidade é o que nos une, né? Então, nisso, nós somos todos iguais, né? Isso. É a capacidade de uma pessoa levar uma pancada e não se deformar tanto, né? Não se deformar. E se deformar, voltar rapidamente ao estado estável. Exatamente. Isso é resiliência. Tá? É uma habilidade que a gente desenvolve, mas que nós temos habilidades diferentes. Algumas pessoas sofrem mais a deformação psicológica do que outras, sim. A gente tem que desenvolver resiliência, né? Não é que a gente tem, a gente pode. Sim, queria fazer uma pergunta. Como a gente agir com a ansiedade? Como que a gente lida com a nossa ansiedade? Então, o que é a ansiedade? O que vocês acham que é ansiedade? Boa pergunta. O que é ansiedade? Hã? Você sofre por antecipação. Daquelas 5 emoções, qual que é a que mais está perto? É o medo. Exatamente, a gente tem medo do que vai acontecer, as nossas incertezas, e a gente começa a sofrer por antecipação. Ela, na verdade, muitas vezes, ela às vezes é muito útil, né? Porque, por exemplo, eu estou ansiosa por estar falando com vocês aqui, né? Essa ansiedade é boa ou é ruim? Ela é boa, porque ela dá energia para eu poder falar, mas ela não me paralisa. Nossa, quantas pessoas olhando para mim, eu que tenho vontade de sair correndo, meu Deus, né? Eu não fico com esse pensamento catastrófico, né? Então, essa ansiedade é uma ansiedade boa. A ansiedade ela é muito importante, mas quando ela é exagerada, ela nos paralisa, né? Como que a gente lida com ela? Tem várias formas. Essa forma que eu dei para vocês, né, de você parar para pensar na respiração, ela é incrível. Por quê? Se você parar para pensar, batimento cardíaco, respiração, todas as nossas funções autônomas, a única que a gente consegue controlar, qual que é? A respiração. Quando você traz a tua respiração aqui para a barriga e você controla ela, você consegue ir diminuindo aos pouquinhos e lidando melhor com a ansiedade, né? Então, uma forma de lidar com a ansiedade é através do controle da respiração, né? Melhorando a tua habilidade de prestar atenção nos pensamentos que te geram medo,
Né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e me deixar embarcar, nossa, quantas pessoas olhando para mim, se eu levar um tombo e tropeçar e cair no chão, nossa, estão gravando, que medo, que medo. Isso vai crescendo o meu medo e ele vai ficando insuportável. Quais são os pensamentos que estão na minha cabeça que estão me gerando medo? Essa habilidade de parar para pensar, né, nos pensamentos que habitam a minha cabeça é interessante. A prática meditativa ajuda bastante a lidar com isso. E, óbvio, quando a ansiedade é exagerada, tem formas, a psicologia lida de um jeito, tem várias terapias, né? Tem medicamentos que diminuem a ansiedade, mas na prática do dia a dia eu vou deixar a dica da respiração com vocês, que ela é algo que a gente consegue no dia a dia aplicar, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? E também o nosso tempo está esgotado, né? Já está dando sinal que o tempo esgotou. Então, tá joia. Estou aqui à disposição, né? Espero que... Foi muito bacana conversar, eu aprendi muito com vocês. Espero que a gente tenha tido uma troca muito rica. E estou aqui à disposição, que se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, eu estou aqui para a gente poder conversar. Você quer dar algum recado, alguma coisa? Gostaríamos de te agradecer pela participação, pela sua exposição. Muito bom mesmo, a gente precisa ter uma saúde, cuidar da nossa saúde. Muito obrigada, em nome do CIE, nós agradecemos a sua participação. Gente, 2 recadinhos, tá? Hoje, ao final da nossa feira, às 17h, às 17h30, estará aí a bateria da Escola de Samba Vila Maria. Então, fiquem até o final da feira para a gente dançar muito aí no final, encerrar essa feira com muita alegria. Aguardem um pouquinho que a gente está organizando aqui, vai ter um lanchinho no final, tá bom? Obrigada. Vou entregar.